Cientistas Alienígenas. Nesse podcast, conversaremos com os amigos convidados sobre temas da atualidade, ciência, educação, intercâmbio e inovação. Nós teremos estar com você nessa jornada pelo conhecimento. Vem com a gente! No podcast de hoje, nós temos um convidado especial, Christian Augusto, que é estudante de medicina no Paraguai, na Universidade UP. Fale um pouco sobre você. Bom, eu tenho 20 anos, eu sou de Três Corações, mas agora estou morando em Cidade do Leste, estou estudando. Eu comecei estudando no CEP, logo depois fui para o Clóvis Salgado, na terceira série eu fui para o Clóvis Salgado, e no 9º ano eu fui para Aplicação, aqui no Unicor. E agora estou na UP, em Cidade do Leste, no Paraguai. Então, Christian, fala pra gente, quando que começou esse sonho de estudar medicina? Surgiu lá no Clóvis Salgado, quando você estava na aplicação? Quando foi exatamente? Você consegue pontuar ou foi uma coisa assim, depois que você formou, que você decidiu? Bom, esse sonho de cursar medicina começou desde o Clóvis Salgado. Mas só que ao longo da minha carreira escolar eu fui desistindo um pouco. Porque eu, na escola, eu era muito ruim. Eu fazia muita bagunça, não fazia dever. Eu era um aluno muito irregular. Aí depois que eu formei e eu vi a possibilidade de fazer fora do Brasil, eu voltei a animar e aí tudo aconteceu. Então, se você pudesse falar para as pessoas, né, para não desistir dos sonhos delas, você poderia dizer que você é a prova disso? Sim, eu diria que sou. Porque muitas vezes na escola, às vezes pela metodologia de ensino, né, a gente acha que é tudo muito difícil, mas quando a gente está estudando uma coisa que a gente gosta, é realmente outra coisa, não é mesmo? Sim, e na faculdade fica melhor. No meu caso, eu achei melhor porque você faz a teoria e logo depois você faz a prática. Isso ajuda muito no aprendizado. E na escola só ficava na teoria. E você vê realmente utilidade naquilo, né? Sim, e os professores da faculdade, eles te induz a, vamos dizer, aprender mais e querer ir cada vez mais. Às vezes nem é o professor, é mesmo a matéria. Sim, entendi. Então é sempre estudar aquilo que você gosta, né? E não aquilo que os outros falam pra você estudar, não é mesmo? Sim, tem que ser o que você gosta. O que os outros falam, eles vão falar sempre o que eles gostam, não o que você gosta. Aí vai acabar sendo o sonho deles, não o seu. Verdade, realmente. E, Christian, o que foi definitivo na escolha do país? Por que você se interessou nessa universidade que você tá estudando? Teve alguma coisa que foi assim, nossa, essa universidade por causa disso, porque é mais perto do aeroporto, porque o custo de vida é mais baixo, porque algum amigo te indicou? O que definiu que você escolhesse o país e também a universidade? Certo. Eu nunca tinha ouvido falar em fazer essa faculdade fora do Brasil. Nem Bolívia, nem Paraguai, Argentina, nunca tinha ouvido falar isso. Eu consegui saber disso através da minha mãe, uma colega dela, que tinha um filho que estudava lá. E logo depois disso, ela me apresentou a proposta. Aí eu aceitei logo de cara, eu fiquei muito animado. Aí o que foi definitivo também para a escolha da cidade é que só tem a ponte separando do Brasil. Então é uma coisa rápida, de no máximo estourando 1 hora para você estar de volta no Brasil. Que querendo ou não, pode ser um país vizinho, pode ser um idioma parecido, mas a cultura é totalmente diferente. Então você pode não se acostumar, pode não gostar do país. Aí você tendo só uma distância de 1 hora, dá para você morar no Brasil e estudar no Paraguai. Ah, entendi. E tem muitos brasileiros que fazem isso? Tem. Mais da metade, às vezes, estuda lá e mora em Foz do Iguaçu, que é bem na divisa, que é a divisa, quer dizer. Ah, entendi. E como é que é a vida com o pessoal da universidade?
tem muitos brasileiros, igual você falou, né? E vocês se comunicam também com os gringos ou ficam mais entre si mesmos, entre os brasileiros? O interessante que a gente sempre fala que parece que os paraguaios são os estrangeiros lá. Porque na minha sala, no ano passado, começou 160. E desses 160, 150 era brasileiro e 10 era paraguaio. E isso acontece nas 10 sessões que tem lá, de cada um. Entendi. Então, os brasileiros são a maioria mesmo, né? E a faculdade trabalha em cima disso, para ajudar os brasileiros também e não saindo fora da cultura de educação deles. Certo. E o idioma foi difícil ou eles oferecem algum curso de espanhol por lá? Tem alguma dificuldade assim ou eles têm essa facilitação, igual você citou? Não, eles facilitam muito no idioma pra gente. Os paraguaios são bem receptivos e principalmente na faculdade eles têm a paciência de voltar e explicar tudo de novo se não entender por causa do idioma, falar mais devagar. Os alunos paraguaios entendem, ajudam a gente. Então o idioma foi uma coisa fácil, não foi a pedra no caminho. E nem vai ser, tanto dentro da faculdade quanto fora da faculdade. Entendi. O que você diria que é a melhor parte de estudar na UP? A UP, dentre todas as faculdades que tem no Paraguai, ela está no top 3. Isso ajudou muito na escolha também. Eu escolhi a UP por causa desse top 3 e por causa da Atlética. Eu gostei muito da Atlética deles. A Atlética Entendi. É muito boa. E você é uma pessoa que gosta muito de futebol, né? De esporte e tudo mais. Isso. Eu pratico muito esporte lá também. A maioria do futebol que eu jogo lá são do Paraguai. Só tendo eu de brasileiro. E isso deve ser uma experiência muito boa, né? Você tá ali participando com os gringos, porque até o jeito de jogar a bola mesmo é uma sensação, assim, incrível, né? É completamente diferente, tudo lá. O futebol, como eles fazem para jogar, como eles separam o time. É muito interessante isso, como é o jogo, quanto tempo dura. É muito legal. E até o jeito deles terem aquela parceria, né? Eu lembro também que foi até quando a gente tava se falando que eu tava na Índia e você tava no Paraguai, nossos primeiros meses. A gente tava falando sobre os coreanos, né? Que eu joguei muita bola com coreano, com indiano lá, e é uma coisa, assim, completamente diferente. No Brasil parece que jogar bola é igual andar na rua, igual falar bom dia. E agora para eles parece que é uma coisa assim, sai de casa para jogar. A gente aqui é como se fosse falar bom dia, comer arroz com feijão. Isso, é uma coisa muito mais natural. A gente é rotina, né? Meio que uma rotina. Para eles já foge da rotina, já tem que planejar tudo bem antes para acontecer. E, Christian, fala pra gente, qual foi a situação mais difícil que você passou e como é que você conseguiu resolver? Teve uma que foi muito difícil, que eu peguei cachumba lá. Sério? Sério, eu fiquei uma semana de cachumba lá e minha mãe tinha acabado de ir embora. Feito um dia dela ir embora, eu peguei cachumba lá. Aí foi muito difícil, os brasileiros que moravam lá. Eu não conhecia nenhum paraguaio ainda. Que tinha feito 15 dias que eu tinha chegado lá. Aí os próprios brasileiros lá me ajudaram, levaram no médico. E foi a situação mais difícil até hoje, né? Justo quando você tinha acabado de chegar, hein? Acabado de chegar, fazendo a nivelação. Tudo uma novo. Uma semana antes de começar a prova, tudo novo, idioma novo. Não conhecia a cidade praticamente. Começando a anatomia, não conhecia nada da cidade. Nem Foz do Iguaçu não conhecia. Nossa, que complicado, hein, Christian? Foi muito difícil. Foi muito difícil, mas você superou isso, né? Superou. E serviu muito de aprendizado. Porque se não acontecesse isso, eu não sabia onde era o hospital de lá. Sim, com certeza. Com seu bom humor, hoje você conta essa história dando risada, mas eu imagino que na hora tenha sido bem difícil.
Minha mãe queria ir para lá logo, aquela preocupação de mãe que ela teve. Ah, você fica meio que Eu não assim, sabia nem cozinhar ainda. e com Tava cachumba. aprendendo a cozinhar, e com cachumba. Aí tava muito difícil. Acabado de chegar, não conhecia quase ninguém. Nossa, eu imagino, uma superação mesmo. E você sentiu que você amadureceu muito depois que você viajou? Sua perspectiva de vida, como lidar com as pessoas, a questão da conquista, né? Porque aqui, às vezes, a gente fica meio assim, ah, não, eu não gosto de fulano por conta disso, aquilo, e já acaba excluindo. Com aquelas rixinhas. No exterior, a gente tem que conquistar os outros, né? A gente que é o estranho no ninho, a gente tem que se apresentar, conquistar e fazer amigos. Depois de um tempo fica mais tranquilo, né? Mas realmente quando a gente chega, é aquela superação. Você sentiu que você amadureceu muito depois disso? Completamente. Foi a mudança, deu uma mudança 100% na minha vida. Tanto social, só social. Foi uma mudança muito grande, cara. O amadurecimento foi 100%. Porque tem que começar do zero a vida, né? Porque chega lá sem nenhuma amizade, sem nada. Só com suas roupas, sua casa, sua moradia e a A faculdade, né? Aí coragem. você começa tudo. E a coragem, só a cara e a coragem, né? É a cara, a coragem. O jeitinho brasileiro de cara e coragem com tudo. Isso. Aí quando eu me sinto muito mais independente hoje, depois de ter mudado pra lá, do que quando eu era aqui. Morava aqui, em Três Corações. Ah, entendi. Não, isso é muito bom. E teve alguma situação, Christian, que você passou, que você sentiu assim, que era uma situação muito cômica, muito engraçada, que só aconteceria no Paraguai? Cara, foi 2 dias antes de eu pegar a cachumba. Primeira vez que eu ia fazer arroz. Aí, como todo inteligente, foi no YouTube e pesquisou como fazer arroz. E deu Aí certo. mulher... Ó, deu totalmente errado. A mulher falou, põe 2 colheres de chá de sal. Aí vai eu com aquela colherzona, a maior, e taca 2 daquela. 2 horas da manhã, morto de fome. Aí quando ficou pronto, falei, vamos ver se ficou bom. Já pus no prato, fiz a carne e tudo. Na hora de comer, aquele arroz salgado, igual a água do mar. Salgado demais. Mas era 2 horas da manhã, tava varado de fome. Eu pus 1 litrão de refrigerante do lado e cada garfada, 2 copão pra dentro. Pra balancear, né? Nossa. Salgado. Aí, Nossa, resultado, comi tudo. Matou a fome. Mas acordei com uma dor de cabeça do caramba. puro sal, Gigante. igual aqueles elefantes da savana que lambe sal pra reter líquido. Nossa, igual quando você sai do mar e dá aquela lambida no beijo, que vai meio quilo de sal. Entendi. Passou por bastante apuros e o pior é que é a cachumba que você tem de ponto de referência, né? O ponto de mudança foi a cachumba, né? Eu aprendi Foi a a cachumba. cozinhar, Depois da cachumba, vida aprendi a nova. virar sozinho, vida nova. Tudo ali mudou. Vida nova. Nossa, que legal, Christian. E aqui, pra gente finalizar, se você pudesse dar um conselho pra alguém que, assim como você, tava indeciso em ir e tudo mais, qual que seria? Seria não escutar as outras pessoas. Escutar o que sua família tem a falar e o que você quer fazer. Porque antes de você ir, todo mundo vai falar que é ruim lá. Que não presta fazer medicina fora do Brasil. Depois você não consegue voltar, a medicina é fraca. Aí depois que você entra lá, a medicina é boa, eles querem ir. Então faz o que você quiser ir. Se tiver realmente com muita vontade de ir, vai. Pode ir que vai dar certo. Lá é muito bom o estudo. A medicina é mundial. O preconceito que é individual. Bem forte essa frase sua aí, Christian. Gostei, vou até anotar num post-it e colocar na minha parede aqui pra eu lembrar disso. Christian, muito obrigado. Beleza. Christian, muito obrigado pela sua participação. É muito bom ter essa experiência, né? A gente poder compartilhar isso com as pessoas através de um podcast. Alguém pode escutar de qualquer lugar do mundo. Então,
eu fico muito feliz com a sua participação. Valeu, Emerson. Obrigadão por me ouvir. Muito obrigado por estarem até aqui com a gente e nos vemos no nosso próximo episódio.